boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo que estuda ao longo das madrugadas. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula desse nosso canal do YouTube. Professor Nidal Arman, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, obrigado por vocês estarem inscritos no nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre crimes omissivos, que é um tema que cai com muita frequência em provas da OAB, com muita frequência em provas de concurso público. Então nós vamos tratar agora de crimes omissivos. Quando nós tratamos de crimes omissivos, tem que dividir crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Vejam que a conduta ela pode ser desenvolvida por meio de uma ação ou por meio de uma omissão. O sujeito ele pode ser responsabilizado criminalmente por ele não ter agido quando deveria, por ele não ter desenvolvido uma conduta quando deveria e podia desenvolver, ou seja, naquela situação em que o sujeito ele ficou de forma omissiva, o sujeito ele ficou inerte. Neste caso, em razão da sua inércia, em razão da sua omissão, ele pode ser responsabilizado criminalmente. E aí vem a distinção. Crimes omissivos, eles podem ser crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. E quando nós tratamos de crimes omissivos próprios, propriamente dito, são aqueles em que o Código Penal, o legislador, ele descreve a conduta omissiva. Ele está descrita a conduta omissiva num tipo penal específico. Vejam que a esmagadora maioria dos tipos penais incriminadores, a esmagadora maioria dos crimes ou dos tipos penais, eles têm a descrição no seu verbo nuclear do tipo, tem uma descrição como se fosse uma ação, que denota uma movimentação corpórea. Tipo, matar alguém no crime de homicídio, artigo 121, matar, ela revela uma movimentação corpórea. Subtrair coisa alheia móvel do artigo 155 do Código Penal, subtrair, denota um verbo que revela uma movimentação corpórea, uma ação. A esmagadora maioria dos tipos penais incriminadores definem no seu verbo nuclear tipo uma ação. Só que tem tipos penais específicos que descrevem no seu verbo nuclear uma omissão. E esses crimes, esses tipos penais específicos que definem uma omissão, caracterizam o crime omissivo propriamente dito. Então vejam que neste caso aqui, há um tipo penal específico descrevendo aquela conduta omissiva. Essa é a primeira dica para você definir, para você identificar os crimes omissivos próprios, beleza? Nos crimes omissivos próprios, o agente ele tem o dever de agir. E só o dever de agir, não tendo o dever de evitar o resultado. Ele só tem o dever de agir. E aí pode caracterizar, ele pode alcançar esse crime omissivo propriamente dito, ele pode alcançar qualquer pessoa. Todos nós, por conta de um dever geral de solidariedade, nós temos o dever de agir quando nós estivermos diante, por exemplo, de uma situação em que uma pessoa está ferida. Qualquer um de nós, se nós nos omitirmos, vai caracterizar o crime de omissão de socorro. É um crime omissivo propriamente dito na acepção do termo. Então vejam que nesse caso aqui nós temos o dever de agir. E a conduta omissiva, aquela postura inerte, leva à responsabilização criminal com base naquele tipo penal específico que descreve aquela conduta omissiva. Então fica aqui mais uma dica: dever de agir, mas não o de impedir o resultado, porque quem tem o dever de agir para evitar o resultado vai estar inserido no contexto de crime omissivo impróprio, que a gente vai falar daqui a pouco mais, certo? Beleza? E nos crimes omissivos próprios, é um crime de mera conduta. O sujeito se omitiu, ele manifestou a sua postura inerte,
uma inércia, uma omissão, pronto, caracterizado o crime que está definido no tipo penal específico. Aqui basta a mera conduta omissiva. Então, por isso que se trata de um crime de mera conduta. E por ser, nesse caso, um crime aonde ele está caracterizada, a sua omissão já leva à consumação do delito, automaticamente o sujeito deixou de agir quando deveria, já está consumado o crime. Por isso que, e aí vai uma dica também preciosa, por isso que nos crimes omissivos próprios, não admitem a tentativa. Crimes omissivos próprios não admitem a tentativa. Vejam que nesse caso aqui é um crime unissubsistente no sujeito, ele no momento em que se omitiu, consumou o crime. Não tem como fracionar essa conduta com o início da execução do delito e não consumação por circunstância alheia à sua vontade. Ficou inerte, se omitiu, está consumado o crime. Agiu, não tem crime. Perceberam vocês? Conseguiram entender? E vejam, os crimes omissivos próprios, eles só existem na sua modalidade dolosa. Não existe crime omissivo próprio na sua modalidade culposa. Percebeu? Só na sua modalidade dolosa. Professor, quais são os exemplos do crime omissivo próprio? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. O exemplo mais clássico de crime omissivo propriamente dito é o crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Vejam que no crime de omissão de socorro tem o verbo aqui que denota uma omissão. Há um tipo penal específico que descreve a conduta omissiva. Percebeu? Então vejam, um tipo penal específico. E no contexto de omissão de socorro, qualquer um de nós tem o dever de agir. Um dever de agir quando o sujeito ele está num contexto, por exemplo, de grave ou iminente perigo, a pessoa está inválida ou ferida, ou quando há uma criança abandonada ou extraviada. Vejam que neste caso aqui, qualquer um de nós tem o dever de prestar assistência ou pelo menos de pedir socorro nesses casos à autoridade pública. Se eventualmente você deixar de prestar assistência ou não pedir o socorro à autoridade pública, esta omissão te alcança. Esta omissão pode levar à tua responsabilização criminal. Esta omissão é crime. Então imaginem vocês que você está caminhando na rua e dali a pouco lá você sozinho naquele ambiente, uma rua deserta, e você vê uma pessoa ferida, você vê uma pessoa que está necessitando de assistência. Se você pegar e deixar de prestar assistência àquela pessoa ferida, aquela pessoa, por exemplo, que foi recentemente atropelada, está lá precisando de assistência, deixar de prestar assistência ou não chamar a autoridade, chamar a ambulância, por exemplo, esta tua omissão, ela é penalmente relevante e vai sim levar à responsabilização criminal pelo crime de omissão de socorro. Qualquer um de nós aqui tem o dever de agir quando nós estivermos diante de uma pessoa necessitando de assistência. Perceberam? E vejam que aqui é o dever de agir. E no momento em que o sujeito se omite, deixa de prestar assistência, no momento que o sujeito ele se omite, deixa de prestar a assistência, está consumado o delito. Por isso que não admite a tentativa. O crime omissivo próprio não admite tentativa. Ou você presta assistência e não tem crime, ou você deixa de prestar a assistência e o crime está consumado. Isso já caiu várias vezes em concurso público. Crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Se errar, meu parceiro, não me conta. Se errar, não me conta. Beleza? Certo? Tranquilo? Outros exemplos de crime omissivo próprio é aquele do artigo 269 do Código Penal, que trata lá do médico que deixa, olha o verbo lá,
definindo uma conduta omissiva, deixa de um médico denunciar a autoridade pública doença cuja notificação compulsória. Se o médico deixar de notificar a autoridade pública, por exemplo, alguém que está com Covid, por exemplo, que alguém que está com uma doença cuja notificação é compulsória, meu parceiro, cometeu o crime do artigo 269 do Código Penal. Percebeu? Essa conduta omissiva do médico leva à sua responsabilização criminal por conta de um crime omissivo propriamente dito, já que tem um tipo penal específico descrevendo essa conduta omissiva. Também, no crime, por exemplo, de condescendência criminosa do artigo 320 do Código Penal, o funcionário público que deixar por indulgência, pena, de responsabilizar um subordinado ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, esse funcionário público ele estará cometendo um crime omissivo propriamente dito. Esse funcionário público que deixou de responsabilizar por pena um subordinado que cometeu uma infração penal, uma infração administrativa, uma infração funcional, ou ao menos ele não levou ao conhecimento da autoridade competente, essa conduta omissiva leva à consumação do crime de condescendência criminosa. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender os crimes omissivos próprios? Beleza. Agora, o que também cai demais em prova de OAB, cai demais em prova de concurso, são os crimes omissivos impróprios. E aqui uma especial atenção. Vejam que nos crimes omissivos impróprios, por que impróprios? Porque aquela conduta omissiva não está descrita diretamente num tipo penal. Não há um tipo penal específico descrevendo a conduta omissiva do cidadão. Neste caso aqui, não há um tipo penal específico descrevendo a conduta omissiva do cidadão. Não há nenhum tipo descrevendo, por exemplo, deixar de amamentar o filho levando à sua morte caracterizará o crime de homicídio. Não tem essa conduta descrita num tipo penal específico. Perceberam? E vejam que, nesse caso, quando se trata de crimes omissivos impróprios, não vai alcançar qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode ser responsabilizada num contexto de crime omissivo impróprio. No contexto de crime omissivo impróprio, só podemos responsabilizar a pessoa aquela que tem o dever de agir, mas também o de evitar o resultado. O sujeito tem que ter o dever de agir e também o de evitar o resultado. Vejam que nos crimes omissivos próprios, o cidadão só tem o dever de agir, mas não o de evitar o resultado. Nesse caso, dos crimes omissivos impróprios, tem o dever de agir para evitar o resultado. E se ocorrer a sua omissão, se o sujeito lhe deixar de agir, ele vai responder pelo resultado produzido. Ele vai responder pelo resultado produzido. Então, se uma mãe deixou de amamentar o filho, desejando a sua morte, aquele filho, aquele bebê, aquele recém-nascido, desejando a sua morte, esta omissão da mãe, ela é um crime omissivo impróprio, porque a mãe tem o dever de agir para evitar o resultado. Se ela se omite, ela vai responder pelo resultado produzido. Nesse caso, ela vai responder por homicídio doloso. Perceberam? Certo? Só que tem alguns detalhes aqui. Vejam que no caso dos crimes omissivos impróprios, como não há uma descrição, uma adequação direta entre a conduta omissiva ao tipo penal, é necessário aqui estabelecer uma ponte, é necessário aqui uma norma de extensão para ligar esta conduta omissiva ao resultado. Então vejam só, imagine a situação de a conduta omissiva da mãe
a conduta omissiva da mãe para ela chegar ao artigo 121, para que ela chegue lá e seja enquadrada no artigo 121, para que seja possível adequar essa conduta omissiva da mãe de deixar ou deixar de amamentar a criança até levar à morte. Esta conduta da mãe, para ela tenha uma adequação típica, é necessário que ela passe por uma ponte, e esta ponte ela está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vejam que esse artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele vai estabelecer uma ponte entre a conduta omissiva daquela pessoa que tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado ao tipo penal que se enquadrará, que é o tipo penal que vai levar à responsabilização criminal daquele sujeito, aquele que praticou a omissão. Então vejo que neste caso aqui, a conduta omissiva, ela vai precisar de uma ponte de ligação com o artigo 13, parágrafo 2º, para ele fazer a ligação até o tipo penal que define o crime pelo qual será responsabilizado aquele cidadão que praticou a omissão. Perceberam? Então vejam que esse artigo 13, parágrafo 2º, ele serve como uma norma de extensão, serve como uma ponte de ouro. Ele vai viabilizar a adequação típica daquela conduta omissiva ao tipo penal, a adequação daquela conduta omissiva ao tipo penal que define o crime. Beleza? Certo? E vejam só que para ter a responsabilização criminal desse cidadão, alguns pressupostos devem ser observados. Alguns pressupostos devem ser observados. Vejam que esse que tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado, tem que ser possível, tem que ter a possibilidade real dele agir. Ou seja, ele tem que poder agir, além de ter o dever de agir. Vejam que lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, diz que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Vejam que nesse caso aqui nós estamos diante dos pressupostos para caracterizar o crime omissivo impróprio. O sujeito tem o dever de agir e também que ele, nas circunstâncias, ele podia agir para evitar o resultado. Para evitar o resultado. Perceberam? Então vejam que nesse caso aqui, o sujeito ele tem que ter o dever de agir e a possibilidade de agir para evitar o resultado. Se ele podendo agir, ele se omitir, vai responder pelo resultado produzido. Vai responder pelo resultado produzido. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Mas, professor, quais são as hipóteses de crimes omissivos impróprios? Quem que pode ser responsabilizado criminalmente pela sua omissão? Quem? Quais são as pessoas? Aquelas que estão inseridas numa daquelas hipóteses previstas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vejam que as hipóteses lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, o cidadão que tem por lei o dever de agir para evitar o resultado, o cidadão que assumiu a responsabilidade de evitar o resultado na condição de garantidor, ou aquele que criou o risco, e se ele criou o risco, ele vai ter que agir para evitar o resultado. Ou seja, são aquelas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por isso que eu disse para vocês agora há pouco que o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal é a ponte de ligação entre a conduta omissiva e o tipo penal específico. Se o sujeito estiver inserido numa daquelas situações do artigo 13, parágrafo 2º, ele vai ser responsabilizado pelo resultado produzido em decorrência da sua omissão. Quem são, professor? Quem são? Olha só, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei,
obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Vejam que aqui é a lei que vai impor o dever de cuidado, proteção, vigilância. Os pais em relação aos filhos, o policial também tem por lei o dever de agir para evitar o resultado. Vejam que aqui esse dever legal, o dever, essa lei não quer dizer aquela lei do sentido estrito, ou aquela expressão, aquela que é de um produto de um processo legislativo, ou seja, uma lei deflagrada lá pelo processo legislativo do Congresso Nacional. Não é só esta lei. Pode ser, aqui nós temos que considerar a lei no seu sentido amplo, abrangendo a leis em sentido estrito, abrangendo também decretos, regulamentos, portarias, ou até mesmo uma decisão judicial, já que a decisão judicial possui eficácia para a imposição de um vínculo jurídico. Então vejam que aqui a lei, no seu sentido mais amplo, impõe ao cidadão o dever de agir para evitar o resultado. Os pais em relação aos filhos, o cônjuge em relação ao outro cônjuge, que tem o dever de mútua assistência. Então, se uma mãe deixar de alimentar o filho querendo a sua morte, vai responder pelo resultado produzido. O pai que deixa de alcançar o medicamento para o filho que está doente, com a pessoa que precisa de uma medicação, de tomar medicação continuamente para se manter vivo, e o pai simplesmente com a intenção de que vá a óbito a criança, com a intenção de que o filho vá a óbito, ele deixa de alcançar o medicamento necessário para manter o filho vivo. Nesse caso, vai responder pelo homicídio, vai responder pelo resultado produzido, porque ele deveria agir para evitar o resultado. Perceberam? Também ocorre de ter aqui o dever de agir para evitar o resultado aquele que, de qualquer outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o tal do garantidor, eu a garanto que nada vai acontecer. E não precisa ser uma assunção de responsabilidade por meio de contrato, não precisa ser algo contratual, pode ser qualquer situação em que o sujeito se coloque numa condição de ele estar assumindo uma responsabilidade de impedir o resultado. Imaginem vocês que uma vizinha se coloca à disposição para cuidar de um filho da outra vizinha que sai trabalhar. Velho, esta vizinha ela está assumindo a responsabilidade de agir para evitar o resultado em relação ao filho da colega lá. Imagina naquelas situações, em locais menos favorecidos, você vai trabalhar, eu cuido do teu filho, pode deixar. No momento que você diz, cuido do teu filho, meu parceiro, você está assumindo a responsabilidade. Então imagina que a vizinha diz, deixa que eu vou cuidar do teu filho, a mulher lá, a mãe foi trabalhar, e aquela criança, ela está por ali, no parapeito do prédio, vamos dizer assim, e a vizinha olhando o Face, a vizinha Instagram, vendo a vida alheia, e aquela criança cai. Olha, esta vizinha vai responder pelo resultado produzido. Esta omissão dela, culposa, é verdade, esta omissão dela, ainda que culposa, vai ser relevante, e isto, por ser uma omissão relevante, ela vai responder pelo resultado causado ou um resultado que contribui, a sua omissão contribuiu para o resultado. Imagina que a criança ela cai da sacada, esta vizinha vai responder pelo resultado morte, vai responder por homicídio culposo, perceberam? O salva-vidas de um clube aquático, de um clube privado, o salva-vidas, quando ele se coloca numa condição de salva-vidas, ele está assumindo a responsabilidade de evitar que as pessoas venham a se afogar. Se aquele salva-vidas, ele passa a cuidar ou observar os atributos físicos das banhistas e esquece de cuidar das crianças que estão na piscina, fica lá cuidando das meninas, lá olhando os atributos físicos das meninas e tem uma criança que se afoga. Esse salva-vidas vai responder pelo resultado morte. Esse salva-vidas, ele vai responder
pelo homicídio culposo, vai responder pela sua omissão, porque ele assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, beleza? Mesma coisa, imaginem vocês aquela outra situação em que uma pessoa, uma gestante, uma mulher, ela está naquela gravidez de risco e ela contrata uma enfermeira para acompanhá-la ao longo da gestação. E ela precisa tomar um medicamento para que não ocorra o aborto. E um dia a enfermeira, ela com raiva da gestante, porque levou um esporro, ela não alcança o medicamento para evitar o aborto. Esta enfermeira que dolosamente deixou de alcançar o medicamento para evitar o aborto, esta enfermeira, esta omissão da enfermeira vai repercutir na sua responsabilização criminal pelo resultado produzido. Vai responder pelo crime de aborto, porque essa enfermeira, ela tinha o dever de agir para evitar o resultado. Beleza? Tranquilo? Porque ela se colocou numa condição de garantidora, certo? Também tem o dever de agir para evitar o resultado aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Se o sujeito, ele, com seu comportamento anterior, criou o risco de um resultado ser produzido, ele vai ter que agir para evitar o resultado. Saca aquela história lá dos trotes acadêmicos, aquela brincadeira de péssimo gosto, de os veteranos, eles recepcionarem os calouros e começam a praticar determinadas condutas que são altamente reprováveis. E numa delas o sujeito lá, um veterano, empurra o calouro para a piscina, ele joga o calouro na piscina. E o rapaz, ele não sabe nadar. Vejam que esse veterano, ele criou o risco de que aquela pessoa, aquele calouro, aquele que está recém-ingressando na universidade, ele venha a se afogar. Se ele criou o risco, vai ter que evitar o resultado. Dá o jeito de evitar o resultado. Porque se ele não evitar o resultado, vai responder pelo crime, que pelo crime vai responder pelo resultado produzido. Então, se ele se omitiu, jogou lá a pessoa na piscina, e se omitiu, e aquela pessoa se afoga, ele ficou parado só olhando, e a pessoa se afoga, ele vai responder pelo homicídio culposo. Perceberam vocês? Porque ele não teve a intenção, se fica caracterizado que ele não teve a intenção e nem assumiu o risco de causar a morte. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender. Alguns tempos atrás, só voltando naquela parte daqui, no dever legal de evitar o resultado, né? Já trabalhei em processos lá no Ministério Público em que oferecemos denúncia contra o companheiro da mãe da vítima e também da própria mãe da vítima em relação a crime de estupro de vulnerável. Ou seja, a mãe, ela tomou conhecimento que o companheiro abusava sexualmente da filha menor de 14 anos. E a mãe não fez nada, não fez absolutamente nada, não chamou polícia, não comunicou, não expulsou o Jaguara de casa, ela ficou absolutamente inerte. Neste caso, claro que o companheiro Jaguara vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, por ter praticado ato libidinoso ou condução carnal contra menor de 14 anos. E a mãe também respondeu pelo crime de estupro de vulnerável em decorrência da sua omissão. A mãe, ela tinha o dever de agir para evitar o resultado e ela permaneceu inerte. E nesse caso, a mãe, por conta da sua inércia, por conta da sua omissão, a mãe responde pelo resultado produzido. A mãe vai responder, e como ela respondeu, pelo crime de estupro de vulnerável em decorrência da sua omissão. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Olha só como é que isso já caiu, em prova, como que já caiu na prova
da OAB, por exemplo. Olha só, vamos ver, deixa eu pegar, só ajeitar aqui para ficar menor aqui e você poder visualizar de buena. Deixa eu só diminuir a letra aqui, que daí vai ficar melhor para você visualizar. Ficou muito grande. Agora sim. Então, veja só. Como é que já caiu? Caiu na prova da OAB já. Caiu na prova da OAB, banca FGV, caiu no 28º exame da OAB. Olha só. Davi, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, Davi precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu, olha só, se comprometeu, então vejam, ela ficou na condição de garantidora. Ela se comprometeu, assumiu aqui a responsabilidade de evitar o resultado. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha B. Naquele momento, Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Naquele momento, assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar o seu afogamento. Davi vê quando o ato acontece através da pequena janela do banheiro do local. Mas, olha só o detalhe, o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato do afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, olha o resultado, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com a sua responsabilização penal e procuram um advogado esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Vejam que eles não praticaram nenhuma conduta para gerar o resultado, mas vão ser responsabilizados justamente por não ter desenvolvido qualquer conduta. Vão ser responsabilizados, pelo menos a Carla e o Vitor serão responsabilizados pela sua omissão. Então, olha só como é que ficou. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Esta já é a resposta correta. Vejam que a Carla, no momento em que ela assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, ela se colocou na condição de garantidora. Carla, deveria agir para evitar o resultado. Ela não agiu, ficou conversando com o Vitor de costas. E, por conta da sua omissão, ela responde pelo resultado produzido. Ela responde, sim, pelo crime de homicídio culposo. Já o Vitor, por ser o salva-vidas, e também ele assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Também ele está inserido no artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, porque ele assumiu na condição de salva-vidas a responsabilidade de evitar o resultado. E o Davi, professor? O Davi, ele tinha sim a responsabilidade de evitar o resultado, já que ele é o pai da vítima, Só que tem um detalhe, o Davi, ele não conseguiu sair, o Davi, ele não podia agir. Vejam que ele tem o dever de agir, mas aqui ele não podia agir. Vejam que ele não podia agir, perceberam?
Então vejam que nesse caso aqui não se fala em crime, não se fala em crime em relação a Davi. Vejam que nesse caso aqui, ele não tinha, aqui estava ausente o pressuposto da possibilidade real de agir, porque tinha emperrada a porta aqui. Não tinha como ele agir por conta de que ele não podia agir, percebeu? Então, em relação ao nosso querido Davi, não vai ter responsabilização criminal porque ele não podia agir, certo? Por isso que a resposta aqui seria a letra A, beleza? Mais uma questão que caiu na prova para a Polícia Rodoviária Federal, CESP, SEBRASP. Uma pessoa que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, vejam, que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da sua omissão. A banca considerou esta afirmativa certa. O sujeito ele tem o dever de agir e, podendo agir, a sua omissão leva ao crime omissivo impróprio e ele responde pelo resultado da sua omissão. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? E para nós encerrarmos aqui, mais uma questão que caiu no concurso para delegado de polícia civil lá do Piauí. João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento, eles começam a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas, que ao avistar apenas João, notou que ele era seu desafeto e se recusou a salvá-lo. Olha só, o salva-vidas aqui, ele tem o dever de agir para evitar o resultado. Esse salva-vidas, ele tem o dever de agir para evitar o resultado. Então, ele vai responder pelo resultado produzido e vejam que ele se omitiu de forma dolosa, ele se recusou a salvá-lo. Seguindo aqui a questão, próximo a eles havia também um surfista. Este avistou apenas José pedindo socorro, mas por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso, qual das alternativas abaixo está correta? Letra A. O salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão. Esta é a resposta. Sim, o salva-vidas vai responder pelo crime de homicídio doloso. Ele se omitiu de forma dolosa, ele se recusou a salvá-lo. E o salva-vidas, porque tem o dever de agir para evitar o resultado, a sua omissão dolosa, faz com que ele responda pelo resultado produzido. O crime de homicídio doloso. Beleza? Certo? Letra B. Vamos ver como é que foram as outras alternativas? O salva-vidas responde por omissão de socorro. Não. O salva-vidas aqui não tinha só o dever de agir, ele tinha o dever de agir para evitar o resultado. O surfista responde por homicídio doloso por omissão. Não. O surfista aqui, ele só tinha o dever de agir, mas não de evitar o resultado, já que ele não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º. O surfista não tem obrigação, por lei, de dever, cuidado e proteção em relação ao banhista. O surfista, ele não assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. E o surfista não criou o risco da produção do resultado. Então, o surfista, ele não vai responder pelo crime omissivo impróprio. O surfista, ele vai responder pelo crime de omissão de socorro majorado pelo resultado morte. Tá? Beleza? Então, o surfista aqui ele não responde por homicídio doloso, e sim pelo crime de
omissão de socorro majorado pelo resultado morte. A conduta do surfista é atípica? Não. O surfista vai responder pelo crime de omissão de socorro com a majorante por ter resultado a morte da vítima. O surfista responde por homicídio culposo? Também não, vai responder pelo crime de omissão de socorro majorado pelo resultado morte, porque ele se omitiu de forma dolosa. O cara era desafeto dele, ele deixou de praticar o salvamento e pegou e saiu do local. Nesse caso, ele responde, sim, pelo crime de omissão de socorro com a majorante do resultado morte. Beleza? Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá teu likezinho lá no nosso vídeo lá, para impulsionar. Dizem que quanto mais like, coisa lá, o YouTube gosta. Que bom, se gosta não custa nada. Se você gostou, comenta lá. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, você coloca o seu like lá. Se não gostou, dislike também. A gente acaba também como aprendendo, né? Vai que dali a pouco a gente tenta melhorar um pouco mais, melhorar ainda mais. E nos sigam lá no nosso Instagram, nosso Instagram Profinidal, nosso Instagram @Profinidal, e também vai nos escutar lá no nosso podcast Papo Penal, que eu estou lá num projeto de um código penal comentado em áudio. Então vai lá, siga nós, nos siga lá no @Profinidal no Instagram. Todos os dias temos dicas de concurso público, dicas para a OAB. Vai lá nos escutar essa voz de veludo, meu Deus, né? Então, Papo Penal também será um prazer tê-los por lá, tá bem? Muito, muito obrigado por vocês terem assistido essa aula, muito, muito obrigado por vocês estarem inscritos no nosso canal do YouTube do professor Nidal Ahmad, e que vocês tenham muito, muito sucesso na vida de vocês. Um beijo carinhoso, respeitoso para as meninas, um abraço sincero bem, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!